Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho, estou aqui mais uma vez com muita alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui ele tem um propósito muito bem definido, meu querido irmão. É um propósito de gerar uma cultura de leitura bíblica diária ao seu coração. Então venha fazer parte dessa comunidade. Se esse tipo de conteúdo é relevante para você, então por favor não perca tempo, já curte, comenta, compartilha, segue o canal para não perder nenhum conteúdo. E nós estamos hoje refletindo e meditando sobre o segundo livro de Reis. Sim, nós vamos ler 4 capítulos em sequência, finalizando esse livro, dos capítulos 22 ao capítulo 25. Vamos direto ao conteúdo, porque hoje tem uma porção de muitas chaves espirituais. E a porção de hoje se inicia falando sobre a questão de uma reforma espiritual que ocorreu em Israel, né? Que foi devido à redescoberta da palavra e da questão do temor a Deus pelo povo de Israel. Isso aconteceu durante o reinado do jovem rei Josias, que começou a reinar com apenas 8 anos de idade. E diferente de muitos outros reis anteriores, fez aquilo que era reto diante dos olhos do Senhor. E durante a reforma do templo, o sacerdote Ilquias acaba encontrando o quê? A lei do Senhor, que há muito tempo estava esquecida no meio do povo. E quando o escriba Safã lê o livro para o rei Josias, o rei se desespera ao ouvir as palavras da lei e perceber o quanto o povo estava desviado do caminho e do propósito do Senhor. Josias então rasga as suas roupas em sinal de arrependimento. Ele entende que a ira de Deus era justa por tudo aquilo que Judá tinha feito e desobedecido com relação à palavra de Deus. Então Josias consulta a profetisa Hulda e Deus confirma que viria um juízo sobre o povo. Mas por causa da humildade, do arrependimento e quebrantamento do coração do rei Josias, Deus decide poupá-lo de presenciar tal destruição que viria. E esse capítulo, então, queridos, nos ensina que o verdadeiro avivamento começa com a redescoberta da palavra de Deus e também somado a um coração quebrantado. Josias não apenas ouviu, mas reagiu com temor e humildade. E isso fez toda a diferença nessa história aqui. A reflexão para hoje é a seguinte: como temos reagido quando confrontados pela palavra de Deus? Você já pensou sobre isso? O que a palavra de Deus diz versus aquilo que a nossa vida tem anunciado? Será que a gente está em consonância com essa palavra? A gente tem sido confrontado com essa palavra? Que o nosso coração também permaneça sensível à voz de Deus e esteja também no nível de quebrantamento, assim como foi com o rei Josias. E para o próximo capítulo, veremos uma passagem marcante que mostra o poder da palavra de Deus e como a obediência pode transformar toda uma nação. E após ouvir a leitura do livro da lei, o rei Josias convoca sacerdotes, profetas e todo o povo em geral para uma grande reunião no templo. Ali ele renova a aliança com o Senhor, comprometendo-se a obedecer todos os mandamentos da lei de Deus. Josias, então, com muito zelo e firmeza, ele começa a derrubar os altares idólatras, remove os sacerdotes que promoviam o culto a outros deuses e também destrói os objetos pagãos e até mesmo desfaz práticas que haviam sido toleradas por gerações anteriores, desde os tempos de Salomão, práticas executadas dentro ali do reino de Judá. E o rei Josias vai ainda mais longe, ele reinstaura a celebração da Páscoa, algo que não era feito com esse fervor desde os dias de Juízes. E é como se o coração do povo, o coração da nação, batesse novamente num compasso da vontade de Deus. Mesmo com todo esse esforço, o texto nos mostra que o juízo de Deus ainda viria sobre Judá, por causa dos muitos pecados anteriores, especialmente pelo seu antecessor, o rei Manassés. Mas isso não impediu Josias de fazer o que era certo apesar do juízo. Josias nos ensina que vale a pena obedecer a Deus, mesmo quando a situação parece irreversível. A sua fidelidade deixou um legado para o povo de Israel. Que possamos então, como Josias, como ele, voltar à palavra de Deus, abandonar os ídolos do nosso tempo e viver uma vida que honra ao Senhor.
E para o próximo capítulo, capítulo 24, veremos os últimos momentos de Judá antes da saída para o exílio. Um capítulo triste, mas cheio de alertas e lições importantes para todos nós. E o capítulo começa com o reinado de Jeoaquim. Nesse período, acaba acontecendo que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, acaba invadindo Judá. E a partir disso, Jeoaquim teve que se submeter à Babilônia por um determinado período de tempo. Mas logo após, ele acaba se rebelando contra Nabucodonosor. E a consequência? A consequência é que o Senhor permite que os caldeus, os sírios, os moabitas, os amonitas acabem invadindo toda a Judá. O texto deixa claro que isso aconteceu por causa da ira do Senhor, por causa de todos os pecados acumulados, como já frisei no capítulo anterior, especialmente os pecados de Manassés, que derramou muito sangue inocente sobre as terras de Judá. E após a morte de Jeoaquim, o seu filho Joaquim acaba reinando em seu lugar, mas isso aconteceu por apenas 3 meses. E então, a partir desse período, mais uma vez, Nabucodonosor acaba invadindo Jerusalém e leva cativo Joaquim, sua família, os tesouros do templo, os tesouros do palácio, além de todos os homens valentes e todos os artesãos que moravam ali em Judá, deixando em Judá, no território, apenas os cidadãos mais pobres. E no lugar de Joaquim, o rei da Babilônia coloca Matanias, que recebe o nome de Zedequias. Ele acaba se tornando uma espécie de rei fantoche, pois tudo aquilo que ele precisava fazer dentro do território de Judá, ele tinha que prestar contas ao rei da Babilônia. Esse capítulo é um alerta solene de que a desobediência repetida e o desprezo pela aliança com Deus tem consequências sérias e muito severas. Que hoje, ainda hoje, seja um dia de retorno ao caminho certo da presença de Deus para mim e para a sua vida. E para o último capítulo de hoje, veremos o desfecho de uma longa trajetória de reis, rebeliões, juízos e misericórdias. E o capítulo 25 começa com mais um cerco a Jerusalém, efetuado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Durante quase 2 anos, o exército babilônico ele cerca a cidade até que a fome atinge o povo de forma muito severa. E então a cidade acaba sendo invadida pelos babilônios. O rei Ezequias tenta fugir, mas ele acaba sendo capturado. Então seus filhos acabam sendo mortos diante dos olhos de Zedequias. E logo em seguida, após a morte de todos os seus filhos, ele tem os seus olhos vazados, furados, e depois é levado para a Babilônia como um escravo ali, como um prisioneiro. Isso é um momento realmente muito trágico para Judá. Depois disso, os babilônios queimaram o templo, o palácio e todas as casas importantes de Jerusalém. Um cenário extremamente caótico. Os muros da cidade são derrubados, os utensílios do templo são todos levados e o povo restante é deportado para a Babilônia. A destruição é simplesmente total. O povo de Judá agora, nesse momento, agora está completamente sob domínio estrangeiro. E no fim do capítulo, um raio de esperança renasce, pois o rei Joaquim, que estava preso, cativo havia décadas, acaba sendo libertado pelo novo rei da Babilônia e depois é tratado com dignidade. Esse é um pequeno sinal de que mesmo no juízo, Deus ainda guarda um fio de esperança para o futuro do seu povo. E já finalizando a porção de hoje, queridos, esse capítulo é um convite à reflexão sobre as consequências da desobediência e a fidelidade que Deus tem para com o seu povo mesmo nos momentos de dor. A disciplina do Senhor nunca é sem propósito. Ele corrige visando sempre a restauração no final de todas as coisas. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Tenho certeza que sim, porque vocês me acompanharam até o final. E se você entende que esse vídeo edificou o seu coração de alguma forma, mais uma vez eu te peço, curte, comenta, compartilha, segue o canal para não perder nenhum tipo de conteúdo. E agora chegou o momento de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, nós teremos muito mais. Shalom!